Olá, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Eu sou o Chicão Somavila, editor do programa O Ponto da Política, diretamente de Pinhais. Hoje é dia 4 de abril, quinta-feira, são 19 horas. Nosso convidado de hoje para falar sobre a reforma trabalhista é o advogado piraquarense Rafael Humberto Galli, do escritório Galli Cardoso, Advogados Associados. Rafael é pós-graduando em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Academia Brasileira de Direito Constitucional e é especialista em Direito do Trabalho e membro da Associação de Advogados Trabalhistas do Paraná. Boa noite, meu amigo Rafael. Tudo bem com você? Boa noite, Chicão. Boa noite, espectadores que nos acompanham. Tudo bem? Espero que essa noite a gente consiga esclarecer um pouco sobre a polêmica reforma trabalhista. Obviamente não poderemos abordar todos os temas, porque é uma demanda, é um tema que demanda de certa complexidade. Então tentaremos passar alguns pontos da forma mais simples possível para que nos façamos entender. Ok. E como a gente sabe, programa ao vivo, Rafael, programa ao vivo a gente está sujeito às vezes a uma questão técnica, etc. A gente se você viu que é complicado lidar com a situação aqui, né? Mas é o seguinte, antes da gente iniciar o programa, eu quero dar alguns avisos a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Vamos ver quem entrou aqui. Vinícius Cardoso, um abraço para o Vinícius, advogado lá também, né? Maria Helena, nossa secretária, que está sempre nos auxiliando aí, obrigado aí. Deixa eu ver aqui, até lá, vou voltar para cá. Opa, aí. Vou dar alguns avisos então, enquanto o pessoal está entrando, né? Eu peço para que vocês não percam a entrevista que eu farei amanhã, sexta-feira, dia 5, nesse mesmo horário, às 19 horas, com o Evandro de Oliveira Pereira. Evandro é ex-secretário de Indústria e Comércio e Turismo do governo Zico, na gestão de 1997, na gestão do Zico, né, 97 a 2000. E ele falará sobre as ações de então, do período que foi criada aquela Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo em Pinhais. É amanhã mesmo, neste mesmo horário, não percam, vale a pena saber mais, né? Mais um pouco sobre a história do nosso município. E também neste final de semana, ou amanhã ou sábado, iremos, né, lançar o curso de campanha eleitoral para vereador, porque como eu falei ontem, na live de ontem, nós fizemos gravamos os vídeos naquele sistema Chroma Key, mas infelizmente não deu certo, deu uns problemas técnicos. Então o que nós tivemos que regravar era para a gente ter soltado um curso que vamos dispor na internet, Rafael, sobre campanha eleitoral para vereador, naquele sistema Chroma Key que dá uns efeitos visuais e tal. Então, como não deu certo, nós gravamos neste mesmo cenário aqui que vocês estão vendo, esse está ao fundo, neste mesmo cenário. E entre amanhã, sexta ou sábado, a gente irá lançar esse curso de campanha eleitoral para vereador, ok? Então vamos lá. O problema é o seguinte, esses dias deu uma polêmica entre o presidente da República, e não vamos aqui falar de presidente, mas deu um problema que o presidente Bolsonaro falou que o IBGE estaria mentindo os dados para enganar a população, etc. e tudo, da taxa de desemprego. Mas segundo o IBGE, a taxa de desemprego, que eu vou até colocar aqui, segundo... Aí, ó. Vamos ver aqui. Sai, volta a senadores. Ela não quer entrar? Mas então nós voltamos aqui na cena 1 mesmo. Então vou voltar aqui. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação ela está
em 12,4% no trimestre móvel, que ela é encerrada no mês de fevereiro. Então, conta aí dezembro, janeiro, fevereiro. Né? E subiu 9 pontos percentual em relação ao trimestre de setembro a novembro de 2018. E em relação ao trimestre móvel de dezembro de 2017 a fevereiro, 12,6%. O 4 foi de estabilidade. Mas tudo bem. Então essas coisas acontecem. Vamos ver se eu consigo colocar a mesma aqui, ó. Isso aí é os dados que o IBGE estava passando, a página do IBGE. Os dados são do IBGE, portanto são dados oficiais, né? Então, e depois nós vamos tratar sobre esse assunto mais para frente aí. Enquanto isso, nós vamos falar aqui com o advogado Rafael Galli. Sobre a contribuição sindical, a medida provisória número 873 de 1º de março de 2019, assinada por Jair Bolsonaro, quais as consequências que essa medida poderia trazer à classe trabalhadora e aos sindicatos? Bom, pois bem, inicialmente o que a gente precisa é entender o que é uma medida provisória. Tá? Então, a medida provisória é um ato do governo, é um ato praticado pelo presidente da República que tem força de lei, por prazo temporário. Para que ela permaneça por um prazo definitivo, ela precisa ser votada e confirmada pelo Congresso. O governo eleito nas últimas eleições tem uma pauta econômica extremamente liberal. Tá? Então é um governo que visa, de certa forma, combater a força dos sindicatos. Porque é a política hoje do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Até um dos primeiros atos do governo foi acabar com o Ministério do Trabalho, extinguir o Ministério do Trabalho. E essa medida provisória vem como mais um ato contra a Justiça do Trabalho, contra as relações de trabalho, porém vem como um ato talvez necessário. E eu explico por quê. O que acontece? A reforma trabalhista era um tema extremamente complexo. É um tema que vinha há muito tempo sendo discutido, mas que em 6 meses, de uma hora para outra, foi discutido, votado e aprovado. Em 6 meses. Então ficou uma reforma totalmente incompleta. Ela não foi boa nem para o empregado e também não foi boa para o empregador, porque gerou muita insegurança jurídica. Pois bem, a medida provisória 873 visa dar segurança ao cumprimento de uma das alterações trazidas, as alterações legislativas trazidas pela reforma trabalhista. Por quê? Com a desnecessidade, com a desobrigação da contribuição sindical, que antes era obrigatória, o que acontece? Muitos sindicatos fizeram reuniões à surdina, tá? Fizeram reuniões a portas fechadas, reuniões convocadas de última hora, para aprovar em assembleia ordinária a contribuição sindical de determinadas categorias de forma obrigatória. Então o governo, visando barrar esse tipo de ato do sindicato, veio com uma medida provisória 873, onde a principal alteração é fazer com que qualquer contribuição sindical só possa ser cobrada via boleto e não via desconto direto em folha de pagamento ou qualquer outra forma. Essa é a principal alteração trazida pela medida provisória 873 de 2019. Mas a Câmara dos Deputados está analisando isso e parece-me, eu estava vendo essa semana nos jornais, enfim, aí, na imprensa, que é provável que essa medida provisória a Câmara não vote, deixe parada, passe o prazo legal e depois ela obstrua votações, é isso mesmo? Olha, ainda essa medida provisória é válida. Nós só vamos descobrir se a Câmara vai votar ou não nos próximos, já agora não mais 45, porque ela ela é de 1º de março, então estamos quase no prazo final para que a Câmara comece com o procedimento de confirmação ou não da medida provisória. O fato é
que o que terá que ser discutido, a Câmara votando ou não, são os efeitos dessa medida enquanto ela permaneceu válida. E isso nós vamos ter que modular de alguma forma com que os sindicatos, caso essa medida não venha a ser confirmada, não saiam prejudicados. Perfeito. Então seria isso aí mesmo. Então seria... alguém vai levar um prejuízo. E quem estaria levando prejuízo seriam os sindicatos? Hoje seriam os sindicatos. O que acontece, Chicão? Infelizmente, alguns sindicatos tomaram um rumo diferente do seu objetivo. Diferente do objetivo de um sindicato profissional. Muitos sindicatos, não costumo generalizar, acabaram virando verdadeiros cabides de emprego, verdadeiros antros de corrupção. Isso é sabido. O grande problema é que os bons pagam pelos maus. E esse governo que foi eleito nas últimas eleições tem uma pauta extremamente pesada contra os sindicatos. E vai aproveitar essa do governo Temer. Porque, veja bem, o que acontece hoje? Os sindicatos, com a desobrigação das contribuições sindicais, já vêm enfraquecidos, certo? O que acontece? Quem tem o dinheiro, quem é o detentor do capital? É o empregador, em regra. O empregador detentor do capital, sindicato enfraquecido. Sindicato enfraquecido com um poder de negociação maior do que tinha antes. Então, se os sindicatos não se profissionalizarem e não mostrarem serviço à sua categoria, infelizmente, indiretamente, quem sai prejudicado é a categoria. Porque é a própria categoria. Porque apesar do sindicato não ter toda aquela força econômica, ele ainda tem muito poder de regulamentação das profissões. Então, toda a categoria tem que tomar muito cuidado, tem que ser ativo no seu sindicato, para que os empregadores não dominem os sindicatos de empregados também. Exatamente. Que os sindicatos não virem pelego, é isso aí. Exatamente. Vamos ver aqui quem está participando. Marlene Sobrevivente entrou, obrigado, boa noite Marlene, obrigado pela presença. Percy, lá de Foz do Iguaçu, meu amigo, ex-prefeito municipal lá de Foz do Iguaçu, fez uma bela de uma gestão, contas 100% aprovadas no Tribunal de Contas do Paraná. É uma honra ter você aí, Percy, muito obrigado pela presença, ok? Então, continuando na nossa... Que as alterações trabalhistas propostas por Temer seguidas por Bolsonaro, né? Isso. Então, como nós já falamos da contribuição sindical e as mudanças e os impactos tanto para o trabalhador como para os sindicatos, né? E na jornada de trabalho houve alguma mudança? Elas foram boas ou não? Como que você pode analisar isso? A jornada de trabalho é um ponto da reforma trabalhista bem delicado e bem complexo. Então, que eu separei dois deles para que possamos conversar um pouco sobre essas alterações. Um é fazer com que a jornada que antes era 12 por 36, que só poderia ocorrer através de força de lei ou negociação coletiva, possa ser negociada individualmente entre o empregado e o empregador. E outros são os contratos de trabalho por tempo parcial, que antigamente o contrato de trabalho por tempo parcial era um contrato de 25 horas de trabalho por semana, com proibição de realização de horas extras. Hoje, o contrato de trabalho por tempo parcial pode ser um contrato de 26 horas, com uma limitação de horas extras a serem realizadas, ou de 30 horas sem horas extras. Tá? É um contrato que desonera um pouco a folha do empregador, é um contrato extremamente interessante para algumas empresas, em especial as pequenas e médias empresas, que não têm uma demanda, que necessitam de um empregado 44 horas por semana dentro do seu estabelecimento, e esse contrato traz uma flexibilidade maior, com um custo menor, para que essas empresas possam operacionalizar o seu objeto, o negócio do seu objeto. Mas o trabalhador, no caso, ele sofre algum prejuízo financeiro, monetário, com a diminuição, com a redução? Como o nome já diz, o contrato é um contrato por tempo parcial. Logo, ele vai receber o equivalente às horas trabalhadas. Então, se o piso da categoria dele é R$1.000 para 44 horas semanais,
e ele trabalha 30, ele vai receber o equivalente a 30 horas semanais. Aí que o empregado fica um pouco desguarnecido, digamos assim. Ele fica um pouco... Porque se ele não quiser, ele pode ser mandado embora. Se ele diz, olha, não dá, está diminuindo, pô, eu tenho um padrão de vida nesse valor, agora eu vou ficar tantas horas. Ele sofre prejuízo e ele não vai ter muito aonde recorrer. Ele tem onde recorrer, ele tem a faculdade de aceitar ou não esse tipo de contrato de trabalho. Caso ele aceite, está enquadrado dentro da atual legislação, contrato por tempo parcial. A desvantagem é que ele não vai receber o piso da categoria porque ele não trabalha as 44 horas. A vantagem é que ele terá mais tempo livre para produzir através de outros meios, fazer outras atividades. Mas nós sabemos que hoje é muito difícil um indivíduo que consiga conciliar 2 jornadas de trabalho em uma semana, é extremamente desgastante. Só que isso já existia antes. O que aconteceu, isso sempre existiu. O contrato de trabalho por tempo parcial sempre existiu. O que mudou foi que flexibilizou-se. Agora permite-se hora extra com um contrato de 26 horas semanais ou não permite se o contrato for de 30 horas semanais. Ok. Quem mais aqui? A Marlene Sobrevivente está perguntando: doutor, pode dar um único exemplo de sindicato que não tenha fugido ao seu real intuito? Olha, E ela faz mais uma pergunta: por que eu não acredito que tenha um sindicato que realmente foque no trabalhador? Segundo a Marlene Sobrevivente. Existem muitos sindicatos que focam na categoria que representam. Existem muitos sindicatos que defendem a sua categoria. Eu, infelizmente, não costumo pôr minha mão no fogo por nenhum deles, mas eu conheço o trabalho de alguns sindicatos que têm sido muito ativos em favor da sua categoria. Um exemplo que pode não ser muito bem aceito é a APP Sindicato. A APP Sindicato é um sindicato muito atuante em favor da categoria. Ok. Vinícius Cardoso aqui está dando um cumprimento ali pra gente. Valeu, Vinícius, obrigado pela presença aí. Então, aí Marlene, ok? Ele deu um exemplo aí, tá bom? Obrigado aí pela presença, continue conosco. E sobre o tempo de deslocamento do empregado, ele conta ainda como tempo de jornada de trabalho ou não conta mais o deslocamento? Ele sai de casa, pega o ônibus, a bicicleta, a motoca, o BMW, enfim, conta? Tá, então, essa jornada, antigamente nós chamávamos de jornada em itinerário. Por quê? A jornada é o tempo que o trabalhador leva no percurso de trabalho, no percurso que faz para chegar ao trabalho. Isso. Tá. Mas isso era uma exceção legal. Por que uma exceção? Porque isso só se aplicava a locais que não eram atendidos pelo transporte público. Por exemplo, aqui, um exemplo regional aqui é a Renault. Eu não sei se hoje já existe transporte público. Fica lá no Guatupê. Isso, que é uma região de BR ali. Então, por exemplo, o trabalhador era pego em Pinhais e o tempo que ele entrava no ônibus aqui em Pinhais até ele chegar na Renault era contado como jornada de trabalho. A reforma trabalhista extinguiu as horas em itinerário, ou seja, a jornada de trabalho só começa a partir do momento que o empregado começa a trabalhar. O percurso não conta mais como jornada de trabalho. Ah, tá, ok. Eu estou vendo aqui que tem algumas mensagens chegando ali. Então, e mais uma pergunta aqui que nós temos. Vamos ver se tem mais alguém aqui, que às vezes a pessoa entra e a gente não... Marlene, obrigado, doutor. Olha, por nada. Agradeceu aí. Legal, estamos à disposição. Legal. Então, e se o empregador sofrer algum tipo, o empregado, né, sofrer algum tipo de acidente neste período, da locomoção da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, veja, ele terá os direitos sociais garantidos, a empresa poderá, inclusive, descontar valores, enfim, horas não trabalhadas, se ele precisar ficar em repouso, alguma coisa, ou não? Veja, são coisas distintas. Nós precisamos separar ambos os pontos. Uma coisa é a jornada em itinerário, ou seja, o percurso até o trabalho, contar como jornada de trabalho, já como hora trabalhada. Perfeito. Outra coisa é sofrer um acidente a caminho do trabalho. Isso também sempre existiu.
até para empresas onde há acesso através do transporte público. Então, o percurso de trabalho continua sendo percurso de trabalho. Um acidente sofrido durante o percurso de ida para o trabalho ou de retorno para casa continua sendo considerado, com ressalvas, porque existem exceções, acidente de trabalho. E o trabalhador se continua um período de 2 horas mesmo. Não é necessariamente um período, é um conjunto de fatores, né? Por exemplo, se você assina lá, quando você é contratado, você assina que quer receber seu vale transporte porque você se desloca para o trabalho de ônibus. O caminho do teu trabalho, da tua casa ao teu trabalho é um só. Agora, se você saiu do trabalho às 8 horas da noite, de carro, sendo que você recebia o vale transporte, e às 10h30 da noite, quando você já deveria estar em casa, você sofre um acidente de trânsito, isso vai ser verificado, vai ser averiguado se de fato você estava no caminho, no percurso entre sua casa e trabalho. Caso seja verificado, caso seja constatado que você estava no percurso, isso é um acidente de trabalho. Ok, é bem complicado, né? E a questão do tempo do horário de almoço, sofreu alguma alteração? Se sofreu essa alteração, ela foi boa para o empregado? Ele tem autonomia ou ele fica mais refém do patrão, do empregador? Então, veja bem, qual foi a alteração mais significativa relacionada ao intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo no meio da jornada, para o almoço, para a janta, dependendo de qual jornada cumprida pelo empregado. A principal alteração está no fato de que, antes da reforma, estava em vigor a súmula 437 do TST, o que dizia... Já foi no governo Temer essa mudança, né? Isso, lá na reforma trabalhista, lá em novembro de 2017. O que dizia o item 1 da súmula 437? Ela dizia que quando o empregador suprimisse parcial ou total o intervalo intra-jornada do empregado, ele deveria pagar a hora com um adicional de 50%. Ou seja, se o empregado usufruísse de 10 minutos ou de 59 minutos de intervalo intra-jornada, o empregador seria condenado, em uma eventual demanda trabalhista, a pagar a hora cheia mais 50% de adicional de hora extra, se forem dias úteis, e 100% em domingos e feriados. Hoje, excluiu-se o item 1 da cláusula 4, da súmula 437, porque paga-se apenas o tempo suprimido como hora extra. Ou seja, se você usufruiu de 10 minutos de intervalo entre a jornada, e a tua jornada é superior a 6 horas por dia, você tem direito a receber 50 minutos como verba indenizatória, que é outra mudança que eu vou explicar daqui a pouco, aos 50 minutos com adicional de hora extra. Se você teve o seu intervalo de 45 minutos, você só tem direito a receber 15 minutos. E pode ficar também ser acreditado como banco de horas, isso? Pode ser acreditado como banco de horas. Aí é um acordo, tem que existir um acordo individual entre empregador e empregado. O que acontece? Antes, muitas empresas pensavam da seguinte forma: bom, se eu vou dar 10 minutos ou 59 e vou ter que pagar uma hora com adicional, então já não vou dar nada. Eu vou dar 10 minutos aí que como e volto a trabalhar. Eu vou pagar uma hora mesmo. Hoje a empresa só paga a diferença. Agora, em contrapartida, também tem outro fator. Antes, o empregador pensava: poxa, se eu suprimir o intervalo entre a jornada, eu vou ter que pagar uma hora. Hoje ele já pensa: mas se eu suprimir só meia horinha, eu vou pagar só essa meia hora. Outro detalhe: antes, essa verba era uma verba que continha reflexos, tá? Então ela refletia em 13º, em férias, FGTS, então ela refletia. Hoje ela é uma verba indenizatária, não há mais reflexo sobre essa indenização pela supressão do intervalo entre a jornada. Então não foi muito boa essa mudança pro empregado? Pro empregado foi prejudicial. Favoreceu aí a empresa. O empregador. O empregador, né? Legal, vamos ver aqui quem que mais nós temos aqui embaixo. Jeffrey Foca, Dr. Rafael, que exemplo. Vinícius Silvério, muito bom, parabéns. Aí, ó, legal, assim é bom.
Profissional que manja, que entende, sabe o que fala e o que diz, né? Nós que não entendemos, perguntamos. Com todas as limitações também, ninguém sabe tudo. Sempre aprendendo. É isso aí. Bem, ali nós falamos sobre o horário. E o que modificou em relação às horas extras entre empregado e empregador? Enfim, o que modificou? Bom, as horas extras com a reforma trabalhista, em regra, o grosso da coisa manteve-se a mesma coisa. A jornada continua sendo de 8 horas, 8 horas por dia, 44 horas semanais. Aquilo que ultrapassa a 8ª hora diária continua sendo considerado hora extra. Aquilo que ultrapassa a 44ª hora semanal continua sendo hora extra. Tá? Então, em relação às horas extras em específico, não há o que se falar em alguma alteração significativa que traga algum prejuízo ao empregado. Ah, ok. E essas horas extras ele recebe em espécie ou o patrão pode chegar e dizer, não, vou te pagar em banco de horas, você folga uma semana? São coisas diferentes, né? São regimes diferentes. Uma coisa é o banco de hora, outra coisa é a hora extra. Existe sim a possibilidade do empregador e o empregado pactuarem um acordo individual onde se estabelece o banco de horas. Só que existem muitos requisitos para que esse banco de horas seja validado, tá? Ou seja, o empregado não pode fazer mais de 2 horas extras por dia, fez mais de 2 horas extras, desconsidera-se o banco de horas e paga-se a hora extra. Essas horas devem ser compensadas num prazo máximo de 6 meses. Antes existia, o banco de horas já existia. Antes existia um prazo de 1 ano para que essas horas fossem compensadas. Hoje esse prazo é de 6 meses. Caso haja uma rescisão contratual e essas horas não tenham sido compensadas, o empregador tem que indenizá-las como horas extras. Ah, ok. Vamos ver quem mais que nós temos aqui participando. Luciano César Gonzaga entrou. Eric Tomasi, parabéns pelo trabalho, doutor. Tá legal aí, ó, tá repercutindo bem aí. Então, nós falamos aqui do banco de horas. O banco de horas. É que o empregado decide quando quer tirar ou o patrão que determina, aí que você já explicou, né? Que pode ter um pacto, um acerto entre ambos e tal. Mas a única exigência nesse caso é que ela seja compensada em até 6 meses da execução da hora. Tá. E sobre essa divisão das férias, que pode ser dividida em até 3 vezes, isso aí foi uma mudança positiva? Já tinha isso? Já existia ou não? Eu vejo essa alteração como uma alteração extremamente positiva, porque isso já acontecia nas relações de emprego. O que aconteceu foi que a reforma trabalhista regulamentou algo que acontecia por trás dos panos. Então, hoje o trabalhador pode fracionar suas férias em 3 períodos, desde que um deles não seja um período inferior a 15 dias. Então essa foi uma medida boa da reforma. Eu entendo que foi uma medida boa porque era algo que já ocorria. Ah, perfeito. Vamos ver quem mais aqui. Alberto Goldstein. Muito boa entrevista. Parabéns ao doutor Rafael. Assir José, um profissional exemplar. Grande abraço aos envolvidos. Um abraço para vocês também aí. Tereza Gutierrez Portes, lá de Camboriú. Um grande abraço para você. Fábio Cristiano, esse era o meu parceiro de programa aqui, que a gente fazia sempre o programa. Por questões profissionais, ele teve que se afastar das atividades. Mas um dia a gente volta aí, né, Fábio? É isso aí. Então, e sobre... Deixa eu ver aqui... Ali, ó, sobre a questão do trabalho intermitente, qual a sua opinião sobre a relação entre empregado e empregador? Isso foi uma boa medida, não foi? Tem vantagens ou desvantagem para as partes ou não tem para nenhuma? Veja, o trabalho intermitente é uma das alterações mais polêmicas trazidas pela reforma trabalhista. Por quê? Jogou-se o trabalho intermitente, eu costumo chamar de contrato de trabalho a trabalho zero, porque você é contratado para não trabalhar. Quando precisar você vai trabalhar, mas você tem um contrato de trabalho. Existem muitos problemas que envolvem o contrato de trabalho intermitente. Então, hoje eu não costumo orientar os meus clientes
a fazerem esse tipo de contratação. Porque, veja, um dos problemas, porque não teremos tempo de abordar todos aqui. Se eu contrato, através do contrato intermitente, uma empregada mulher, certo? E ela trabalha ali 5 horas por mês, 6 horas por mês, e com esse contrato intermitente, o que acontece? Eu pago de acordo com as horas que ela trabalha. Não existe um mínimo para isso. Então, o salário mínimo é o piso da categoria. Então, se ela trabalhou 5 horas no mês, eu vou pagar o equivalente a 5 horas trabalhadas com os reflexos, tá? E se essa mulher engravida? Como fica a garantia? Como fica a estabilidade gestacional? Porque a estabilidade gestacional visa proteger... O que seria estabilidade estacional mais popular, assim, uma linguagem mais popular? Assim, quando a mulher está trabalhando, está contribuindo com o INSS, está empregada, quando ela é engravida, ela entra num período de estabilidade gestacional. O que significa isso? Que desde a concepção até 120 dias, se a empresa não fizer parte do programa, não vou me recordar o nome, mas acho que é Empresa Cidadã. Se não fizerem parte da Empresa Cidadã, são 120 dias. Se fizerem parte do programa Empresa Cidadã, são 180 dias. Então, 4 meses e 6 meses. Nesse período, ela goza de estabilidade, ela não pode ser demitida sem justa causa. Por quê? E por que isso ocorre? Para dar uma garantia de que durante esse período gestacional a mãe não vai passar por necessidade. Ela vai ter pelo menos o mínimo para subsistir durante esse período de gravidez e pós-parto, que é um período extremamente difícil para a mulher, para a família que está recebendo um bebê e todos os custos que envolvem isso. E a estabilidade visa dar essa... E depois a presença da mãe com a criança, né? Também. E veja bem, se eu tenho um contrato intermitente com uma mulher, ela engravida, se ela só trabalha 5 horas por dia para mim, como fica a estabilidade? Por dia não, desculpa, por mês. Como fica a estabilidade dela? Que garantia ela tem recebendo 5 horas por mês? Nós estamos tendo algum problema, a internet às vezes ela está caindo e está voltando, tá, pessoal? Mas pode continuar, só para dar um alô, pessoal. Legal. Então, veja, o contrato de trabalho intermitente ainda é muito carente de regulamentação. Então, é extremamente inseguro para o empregador fazer uma contratação através desse contrato intermitente, e para o trabalhador também gera uma insegurança jurídica absurda, porque ele não sabe quanto ele vai receber, ele não sabe quantas horas ele vai trabalhar. O que vai acontecer é que ele tem 48 horas para responder uma convocação. E mais, se ele for convocado, confirmar a sua ida ao trabalho, confirmar que trabalhará aquelas horas para as quais foi convocado, e não for, ele pode ser multado. E essa multa pode ser compensada de uma próxima convocação. Mas eu vou fazer uma pergunta, mas antes que você responda, eu vou ler mais alguns nomes aqui. Esse trabalho intermitente, qual o período mínimo, existe um período mínimo e máximo para que esse contrato seja validado, enfim, para o empregador, eu vou ter que contratar por 2 meses, 1 mês, etc. e tal. Isso é bom? Isso pode atrapalhar no futuro para um recolhimento de INSS e tal? Mas antes eu quero ver aqui, a Anderson Martins entrou também, um grande abraço para você. Atina Alves, orgulho, parabéns Rafael Gale, o pessoal está gostando da tua explanação, muito legal. Então, sobre esse trabalho intermitente, como é que é isso? Tem um prazo mínimo, máximo de contrato? Veja, o contrato de trabalho por prazo intermitente, um contrato de trabalho intermitente, ele é válido. Ele não tem um prazo. Não existe uma exigência legal de que, se o trabalhador tiver um contrato de trabalho intermitente por 6 meses, ele tem que ser efetivado para um contrato de trabalho por tempo parcial, um contrato de trabalho normal. Não existe. Então, esse contrato de trabalho intermitente, inclusive, o empregado pode ter mais de um. Ele pode ter 2, pode ter 10, se ele quiser.
Essa é a ideia do contrato intermitente, é possibilitar com que o empregado que detém a força de trabalho possa ser contratado por várias empresas e trabalhar de acordo com a demanda de cada uma delas e receber apenas pelas horas que trabalhar. E no caso ele entrar numa empresa, vamos supor, eu tenho uma empresa aí de, vamos supor aqui, de carpintaria, vamos supor. Eu preciso de um carpinteiro, lá tem muitos jovens aí que nem não vai saber o que é uma carpintaria. É aquele cara que fazia casa de madeira, os bisavós, os avós. Ainda hoje tem, mas é bem raro, né? Então tá, eu preciso de um carpinteiro e eu contrato ele por 90 dias. Não, aí... Como é que é isso? Não, aí é outro contrato. Ah, é outro contrato, Isso, não é o intermitente? Não, aí é um contrato por prazo determinado. Tá. E ele pode ser renovado daí ou não? Pode ser renovado, um contrato por prazo determinado é diferente do que nós estamos falando agora. Nós estamos falando do contrato de trabalho intermitente, que é, como eu disse, eu entendo como a melhor expressão para ele, que é da professora Vólia Bonfim, que é o contrato de trabalho a trabalho zero. Ou seja, você é contratado para não trabalhar. Quando eu preciso do seu trabalho, eu faço uma convocação e você aceita ou não. Caso você aceite e trabalhe, você recebe pelas horas que trabalhou. O contrato por prazo determinado é um outro contrato. E daí entra o contrato de experiência, de até 90 dias, para que o empregador não precise pagar as verbas rescisórias, caso esse contrato seja rescindido antes do período de 90 dias. Daí ele pode mandar embora, pegar outro e assim vai. Isso, mas tem que tomar muito cuidado. Mas isso sempre existiu, tá? Isso não é uma novidade. Ok. Vamos ver quem mais aqui. Às vezes, Geraldo Gobetti entrou. Um abraço para você, Geraldo. Obrigado pela participação aí. Então, sobre as férias falamos, o trabalho intermitente. E sobre, nós falamos agora, você falou alguma coisa agora sobre o trabalho, mas não tocamos na insalubridade, né? Sobre o trabalho insalubre para gestantes, né? Em que a gestante poderá se afastar, né, com a apresentação de atestado médico. Quem dará esse atestado? É o médico da empresa, o médico da saúde pública, particular? Como é que é isso? Como é que ficou essa questão? Qualquer um dos médicos pode atestar que aquele ambiente é insalubre, é um ambiente inseguro para que uma gestante continue laborando nele. Se houver um atestado, seja do médico dela, seja do médico da empresa, seja de um médico do sistema de saúde pública, a empresa vai ter que afastá-la, vai ter que tirá-la daquele ambiente. Caso a perícia constate que aquele grau de insalubridade não traz riscos para a gestante pode continuar trabalhando naquele ambiente. Antes não podia. Antes não podia. Então, e mesmo que seja o médico da empresa, vamos supor, o médico chega e não, isso aqui você pode trabalhar, não estou aqui também duvidando da classe médica, não é isso. Também não põe o fogo nas mãos, né? Não põe a mão no fogo. Mas o médico da empresa vem, você pode, mas se ela recorrer para um outro médico da saúde pública ou um outro particular, e esse der um parecer contrário. Isso aqui, veja, esse parecer precede de uma perícia no ambiente. E se essa perícia constatar que aquele ambiente é um ambiente que gera riscos, a gestante não vai trabalhar lá. O que a lei trouxe foi a possibilidade de, em alguns ambientes que não geram risco à gestação, mas que são considerados insalubres, a gestante possa continuar trabalhando. Ok. Bem, sobre o acordo individual do trabalhador, concurso superior e salário 2 vezes maior que o teto, que é 11 mil e alguma coisa, né? Ele pode fazer o acordo individual. Isso é uma boa medida, não é? Ele pode fazer um acordo de trabalho? Veja, eu entendo que é uma boa medida, porque o empregado que recebe um salário no equivalente a 2 vezes o teto do INSS, entende-se ou presume-se que trata-se de um funcionário
com um certo conhecimento, que não trata-se de uma pessoa extremamente leiga. E isso possibilita com que esse empregado possa negociar diretamente com o seu empregador sobre as suas condições de trabalho. Isso pode ser bom, pode ser ruim, porque da mesma forma que nós temos empregados qualificados, ganhando um salário superior a 2 vezes o teto de INSS, nós podemos encontrar um ou outro que não seja tão qualificado assim para negociar o seu contrato de trabalho com o seu empregador, que seja passado para trás, que deixe de ter algumas garantias trabalhistas que teria se não fizesse, se fizesse uma negociação bem feita. Ok. Vamos ver aqui quem mais. Ricieri Bernardi, muitíssimo esclarecedor, parabéns pela iniciativa. Aí a gente agradece a participação de todos. Fabiano da Silva, boa noite. No caso da gestante que abortou nos primeiros meses da gestação, como funciona a estabilidade legal? E se ela não apresentar atestados médicos, como proceder? Pergunta o Fabiano da Silva. Tá, vamos lá. Se houve o aborto, interrompe-se a estabilidade. A estabilidade é gestacional. Infelizmente, se a gestante foi vítima de um aborto, teve um aborto natural, a estabilidade acaba naquele momento também. Ela não tem um período de, digamos, vou usar a palavra resguardo de tempo? Ela vai ter um atestado médico dela, um período ali para se recuperar desse aborto durante esse período, porque durante o atestado o contrato de trabalho encontra suspenso. Então, se ele está suspenso, ele não pode ser rescindido. Então, a estabilidade, nesse caso, seria até o término do atestado médico. Ok. Nickelson Rocha, assunto de extrema relevância e grande a capacitação profissional para tratar sobre. Parabéns à organização. Agradecemos aí a deferência, não é mesmo, doutor Rafael? Luciano César Gonzaga, excelente profissional, não poderia ter chamado alguém melhor para falar sobre o assunto. Parabéns, doutor Rafael. Olha aí, está muito legal, isso é muito importante. E a gente agradece que o nosso público, aí, o pessoal que acompanha, né, esteja gostando do assunto, né? Bem, já falamos ali. E a polêmica questão sobre processos trabalhistas. A parte que agir de má fé pode ser punida com multa, né? Essa medida é uma medida boa, né? Isso. Veja, existem 2 tipos de multa nesse caso, que está sendo muito confundido. Uma coisa é a litigância de má-fé. A litigância de má-fé sempre existiu. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 e 80 do CPC, tá? E ela ocorre quando uma das partes altera a verdade dos fatos, usa do processo para obter objetivo ilegal. Então isso já existia, já era aplicado por analogia no processo de trabalho, porque existe a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil no processo de trabalho quando há alguma omissão. E nesse caso, como a CLT não previa uma litigância de má-fé, uma condenação, uma multa por uma das partes mentir no processo, por alterar a verdade dos fatos, utilizava-se e utiliza-se da litigância de má-fé, que é uma previsão legal do Código de Processo Civil. O que a reforma trabalhista trouxe foi a sucumbência. O que é a sucumbência? A parte perdedora paga um valor de 5% a 15% do valor do processo ou do proveito econômico, a parte vencedora. Isso não existia antes. A única coisa que existia antes relacionada aos honorários de sucumbência era a assistência sindical. Ou seja, o trabalhador que entrava com uma ação trabalhista, com uma reclamatória trabalhista, assistida por um advogado do sindicato, tinha direito de, além de receber as verbas que eventualmente fossem reconhecidas em uma demanda trabalhista, o advogado dele receberia uma espécie de sucumbência que nós chamávamos de assistência sindical, tá? Verba assistenciária. Então, hoje, mesmo para aqueles, com ressalva, obviamente, que são detentores da justiça gratuita, existe a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência. Só que isso só vai acontecer se o advogado, que é também, eu entendo, ser parte de certa forma responsável pelo processo, tentar se aventurar em um campo que não conhece. Eu vejo essa medida de 2 formas.
Uma de forma prejudicial ao processo de trabalho, porque deixa o trabalhador um pouco receoso quanto a ir atrás de direitos que muitas vezes são certos. E de outro ponto de vista, ele foi uma medida, de certa forma, até boa, porque afastou os aventureiros na Justiça do Trabalho. Hoje, para você ingressar com uma reclamatória trabalhista ou para confeccionar uma defesa num processo trabalhista, é necessário um nível de técnica um pouco maior do que era necessário antes. Porque um erro do advogado, um pedido feito de forma incorreta, ou como fazia antigamente, fazer aquele listão de pedido, o que passar, passou, aquilo que for julgado improcedente vai ter sucumbência. Então afastou os aventureiros, ficaram os especialistas na matéria. Então se por um lado é bom, por um lado é ruim. Isso. Como você falou no início, que tem algumas medidas que foram tomadas que os bons acabam pagando pelos maus, né? Isso. É uma verdade. Infelizmente, nós temos que reconhecer que a Justiça do Trabalho no Brasil estava abarrotada de processos, assim como qualquer outro ramo no judiciário. Mas o simples fato de colocar a sucumbência no processo trabalhista fez com que o número de demandas trabalhistas no judiciário caísse pela metade. Isso significa que tanto o advogado quanto o reclamante estão pensando duas vezes antes de entrar com o processo. Estão fazendo o que deveriam fazer o tempo todo. Porque antigamente podia entrar de qualquer jeito, perdeu. Muita gente entrava pedindo tudo, o que passou. Prejudicava muito a empresa, porque a empresa gasta, a empresa tem que pagar advogado para fazer defesa, o empresário vai ter que usar do seu tempo, que também é dinheiro, vai ter que usar do seu tempo para ir até o fórum, duas vezes, uma audiência de conciliação, outra audiência de instrução, o advogado vai fazer uma defesa, para o processo ser julgado improcedente, porque a empresa provou que pagou tudo aquilo que o empregado estava pedindo. Pois é, os maus que entravam com esses tipos de reclamação sem ter o direito, eles levavam prejuízo mesmo às empresas, sim, né? Sim. E não é a gente ficar defendendo a empresa ou atacando o empregado ou vice-versa, não é nada disso. Mas existia realmente uma ganância, uma falta de moral, uma falta de ética, tanto de advogados quanto dos reclamantes. Né? Exatamente. Existia uma indústria ali na Justiça do Trabalho, uma indústria de reclamatórias trabalhistas sem fundamentos. E isso trazia um prejuízo enorme, tanto para o empregador quanto para o próprio sistema de justiça, porque por mais que o empregador tenha lá no final do processo uma sentença de improcedência do pedido inicial, ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, ele gastou dinheiro com advogado e ele já saiu no prejuízo. É isso aí. Temos aí Oscar Raimann. Oscar, um grande abraço para você, meu amigo. Amigo de longa data, Oscar Raimann. Giovana Santos, obrigado pela presença aí, então. Meu caro amigo Rafael Gale, estamos chegando ao final dessa live e eu vou deixar um espaço para suas considerações finais e também, se você tiver alguma pergunta que gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, que possa responder agora também. Legal. Então, hoje viemos mais para fazer um bate-papo sobre alguns pontos da reforma trabalhista, contando com a participação de alguns espectadores do blog do Chicão. E amigos seus aí também. Muitos amigos meus ali se manifestando. Agradeço a manifestação de todos. É muito bom ler isso, vindo especialmente de vocês. Como eu costumo dizer no meu escritório, em épocas onde as ondas da famosa fake news têm tomado conta da internet, das redes sociais, é necessário que sempre façamos uma análise daquele conteúdo. E isso acontece muito com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje tem sido atacada através de diversos segmentos de forma injusta. Porque a Justiça do Trabalho hoje ela tem um relevante trabalho social. Ela é extremamente importante para a sociedade como um todo. Ela garante
ela garante com que os trabalhadores não tenham os seus direitos suprimidos, tá? Porque infelizmente hoje ainda temos muitos empregadores que rasgam a CLT, que não pagam direitos trabalhistas dos seus empregados. E voltamos àquela máxima: os bons acabam pagando pelos maus. Nós precisamos de uma medida que equilibre isso. Nós precisamos tratar de maneira diferenciada a multinacional do seu Zé que tem um comércio na esquina com 2 funcionários. Ah, sem dúvida. Nós precisamos mexer ainda mais nessa legislação trabalhista para trazer um pouco mais de justiça para esse sistema. Nós tentamos importar parte da legislação trabalhista americana, mas nós importamos a brasileira, nós importamos de maneira errada e equivocada. E quando nós, voltando ao assunto das redes sociais, quando nós lemos notícias sobre a Justiça do Trabalho, notícias que trazem algum prejuízo à imagem da Justiça do Trabalho, vamos procurar conversar com quem conhece a realidade da Justiça do Trabalho, vamos pesquisar um pouco sobre a Justiça do Trabalho em canais de informações imparciais, em canais de informações com fontes seguras. A Justiça do Trabalho existe, a Justiça do Trabalho não vai deixar de existir, e a Justiça do Trabalho é necessária para que as relações de trabalho continuem resguardadas pelo Estado, mesmo que com uma interferência um pouco menor, mas para que os empregados, que são parte hipossuficiente numa relação de emprego, não saiam prejudicados e fiquem desassistidos. Ok. Mas aqui o Jeffrey Foca deu aqui uma... questionando ali alguma coisa, pensando, legal. Mas é isso. Então eu agradeço muito a sua participação, em ter aceitado o convite para participar dessa live, né? E eu agradeço bastante. Um grande abraço para você. Vamos olhar ali que essa vai para o blog, ok? Valeu, então, muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram dessa live. E lembrando que amanhã eu vou entrevistar o Evandro, o Evandro de Oliveira Pereira, ex-secretário de Indústria e Comércio e Turismo do governo Zico. O governo Zico foi de 97 a 2000. E ele vai falar então das ações da secretaria que foi criada naquela época, ok? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima quarta-feira, ou, claro, até amanhã, né? Porque nós sempre fazemos essa live nas quartas-feiras, mas eventualmente fazemos também em outros dias. Mas então até amanhã com o Evandro aqui, ok? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela presença.